Bom dia, caros viajantes. O que eu posso dizer? Deltarune finalmente teve atualização e não somente de um único capítulo. Tivemos 2 novos capítulos e, meu Deus, o que dizer sobre eles? Eu mesmo sofri fazendo roteiro para esse vídeo, afinal, o jogo é lindo. Pixel art linda, trilha sonora incrível e batalhas memoráveis. Além de personagens carismáticos e fofos. Deltarune é tão incrível que eu não estava conseguindo achar uma pauta para falar do game e dos seus novos capítulos. Eu posso fazer um vídeo contando a história, mas levaria muito mais tempo do que eu queria. O vídeo já iria atrasar de qualquer jeito. Eu podia falar dos enigmas, da rota alternativa e das teorias, mas... sempre parecia que eu nunca ia conseguir colocar em palavras o quão incrível esse jogo é, além de bem feito. Então eu decidi falar um pouquinho de tudo e dizer minha experiência jogando desde o capítulo 1 ao 4. Já deixo claro aqui que esse vídeo vai ter spoilers, então para não estragar sua experiência com o jogo, eu aconselho fortemente vocês jogar ele antes de assistir esse vídeo. Depois de 4 anos desde o último capítulo de Deltarune, nós temos uma luz no fim do túnel. Na Nintendo Direct de 2 de abril de 2025, foi mostrado entre vários outros trailers de jogos algo que muitos não esperavam e muitos aguardavam, eu incluso. Afinal, eu não costumo ver esses eventos de anunciamento, mas a esperança de sair coisa nova sobre Deltarune continuava acesa em mim. E como foi bom ter minhas preces atendidas. Foram anos sem coisa nova, para finalmente sair um anúncio de não apenas um, mas 2 novos capítulos de Deltarune. Sem mais delongas, vamos falar sobre o jogo. Há muito tempo atrás, assim que eu consegui meu computador, Deltarune foi um dos primeiros jogos que eu joguei nele. Eu sempre amei Undertale e estava ansioso para explorar esse jogo do mesmo criador em um universo paralelo de Undertale. Eu comecei a jogar e eu acho que em menos de 2 dias eu já terminei o primeiro e o segundo capítulo, sem realmente explorar muito e apenas seguindo a história. Depois disso eu nunca mais abri o jogo, até recentemente. No mesmo dia em que os novos capítulos de Deltarune lançaram, eu comecei a jogar a demo de novo, para ter as memórias refrescadas e continuar até o fim do 4º capítulo. Iniciando, nós começamos criando o nosso personagem, apenas para ele ser descartado, já que ninguém pode escolher quem é quem nesse mundo. Chris, o verdadeiro personagem, acorda com sua mãe chamando ele porque está atrasado para ir para a escola. Chegando à sua sala de aula, depois de conversar com todos os outros alunos tentando achar um par para poder estudar junto, e fracassando nessa missão, ele acaba formando uma dupla com a segunda aluna atrasada da sala, nossa queridíssima Suzy, que parecia ser uma das piores opções para se ter como parceira, já que ela ameaça arrancar o rosto do Chris assim que eles saem da sala para buscar giz para Alphys. Indo até o armário da escola, onde provavelmente tinha o giz, estava totalmente escuro e não parecia nada como de costume. Os dois entraram sem pensar 2 vezes e caíram no mundo das trevas. Lá eles se reencontram e depois conhecem o Príncipe das Trevas, que conta a eles a lenda de Deltarune. Uma história de luz e trevas, esperanças e sonhos, onde no fim do mundo, 3 heróis apareceriam para salvar a todos. Um humano, um monstro e um príncipe. Príncipe das Trevas esses, que é um baixinho que parece ser feito de sombra, com um cachecol rosa e um chapéu e manto verdes. Assim os 3 heróis seguem viagem na busca de selar a Fonte das Trevas, em uma aventura onde tem um belo desenvolvimento, onde a Suzy passa de uma rabugenta mal associada para uma guerreira corajosa que tem amigos e aprendeu que nem tudo se resolve na base do cascudo. No meio do caminho eles conhecem diversos seres daquele mundo, desde um gato vendedor feito de retalhos, um caminhante estelar original, esse ser roxo e branco que fala errado e cria enigma, até esse garotinho bobo, filho do rei maligno que quer matar a todos os Lusianos. Lusianos são seres que vêm do mundo da luz, enquanto seu oposto são os Trevianos, viventes dos mundos das trevas. Tem também depois a gente fala sobre ele. Depois de derrotarem o pai do Lancer, eles descobrem que tal Príncipe das Trevas era um furry. Depois disso, os heróis finalmente selam a Fonte das Trevas e voltam ao seu mundo de luz habitual. Depois dessa incrível aventura com os 2 heróis,
Chris e Suzy seguiram rumos para suas casas. E claro que o capítulo não poderia acabar sem uma cena bizarra, que deu várias perguntas a todos que jogaram o primeiro capítulo, com Chris arrancando sua própria alma e jogando ela numa gaiola para depois pegar uma faca. O segundo capítulo já começa com um flashback bizarro do Chris puxando uma faca pra Toriel. Na verdade, foi só ela que tinha pego ele no flagra comendo de madrugada toda a torta que sua mãe fez na noite passada. Depois que Chris levantou e foi para a escola, ele encontrou mais uma vez sua amiga Suzy, onde ambos depois da aula não conseguiram aguentar a vontade de voltar para aquele mundo das trevas, para rever seus amigos. Mas antes de entrarem no armário, eles são interrompidos por outra Lusiana colega de classe, chamada Noelle. Ela chega e lhes convida para o trabalho em grupo, que seria entre eles dois, essa Rena e o amigo dela, o Berdley, lá na biblioteca. Chris e Suzy aceitam o convite e conseguem entrar no armário assim que a Rena se foi. Eles voltam ao mundo das trevas e reencontram com seus amigos, inclusive a cabra furry mais fofa de todas, que preparou para eles um presente, que são 2 quartos em seu castelo com coisas que eles gostavam. Mas assim que ele descobriu que ambos tinham um dever de casa, ele baniu os dois do castelo até que eles terminassem o dever. Não antes de levarem o Lancer, o caminhante estelar original. Tem o Rox que também foi junto sem ninguém pedir. Chegando na biblioteca, os dois percebem que tem algo estranho assim que abrem a porta da sala de informática e sem nem pensarem 2 vezes pulam para mais uma aventura para selar aquela fonte das trevas. Assim como o capítulo anterior se passou em uma sala de aula, com cartas e brinquedos que se tornaram habitantes do mundo sombrio, no segundo capítulo era o mundo da informática, onde logo reencontraram Noelle. E conheceram a antagonista desse capítulo, a Rainha. Depois da Rainha fugir e sequestrar Noelle, Suzy e Chris reencontram Halsey e novamente seguem a uma aventura. Com inimigos fortes e puzzles no caminho deles, até finalmente encontrarem a rainha mais uma vez, onde coloca o Berdley contra eles por vontade própria. Depois de derrotarem Berdley, eles caem no lixão, e pulando vários diálogos bons, finalmente nossos heróis acham Noelle. Eles perdem Noelle de novo pra rainha, e fazem o Berdley virar aliado deles. Suzy e ela têm um momento fofo a sós, e eles encontram o Halsey, que virou um mordomo, e finalmente chegam à rainha. Menção especial para o Lancer, que salvou a todos. Se não fosse por ele, jamais nossos heróis seguiriam a viagem deles. Eu te amo, Lancer. Depois de derrotarem a rainha e salvarem Berdley, eles, com a ajuda de todos os amigos que fizeram no caminho, acabam criando um robô gigante para descer a porrada na rainha no puro mano a mano. Mais uma vez, nossos heróis voltam ao mundo da luz juntos de seus amigos. Chris e Suzy vão juntos para a casa de Chris. E depois de uma das saidinhas sem coração de Chris, eles vão todos assistir TV até caírem no sono. Mas não antes de Chris criar uma fonte das trevas, ali mesmo, diante dos nossos olhos, encerrando o último capítulo.
O capítulo 3 começa com nossos heróis acordando no sofá onde eles dormiram no capítulo passado. Depois de ambos caminharem por aquele local, eles acham Halsey, que sempre que sente uma presença de outra fonte das trevas aparece lá, pra ver o que tá rolando. Suzy começa dizendo para o Halsey como seria legal se ele fosse para o mundo da luz e participasse junto a eles de um evento que vai acontecer daqui a uns dias. Mas o Halsey começa a dizer que ele não poderia nem se ele quisesse. Por ser um treviano, assim como todos os outros, ele não deveria ter sentimentos, já que quando a luz acende, todos eles deixam de existir. Suzy fica muito brava com isso e dá um sermão nele, mas os dois logo são interrompidos pelo mais novo antagonista, Senhor Antena. Esse apresentador do capítulo 3, que meio que ficou na cara qual objeto da casa do Chris ele é. Os três decidem participar do show do Tena para não acabar entristecendo o moço. E assim, depois de se apresentarem, eles vão para o primeiro telão. Eles jogam um joguinho que lembra muito um dos antigos Zeldas, onde eles têm que achar 3 chaves e uma pedra da lua e do sol para prosseguirem para o desafio físico. Infelizmente, para conseguirem a pedra, eles precisaram lutar contra Lanino e Lanina, que acabaram brigando durante a luta. No desafio físico, depois do joguinho, os três se encontram em uma cozinha, enquanto o Sr. Tena dizia como era divertido quando Asriel, Toriel e Chris assistiam ao programa de culinária, quando estavam todos juntos. E bem, o desafio físico era simples. Chris tem que pegar com a cabeça a comida que cai e jogar para os clientes. Enquanto isso, Halsey vai estar cozinhando a comida, e Suzy botando fogo na cozinha. Fogo esse que Chris vai ter que evitar. Completando o desafio com maestria, nós finalmente acabamos o show do Sr. Tena. Para! Isso não pode já ter acabado, não! O divertômetro ainda está em apenas 80%. Hã? Veja você. Isso foi apenas... primeiro round. E assim, o que era apenas uma rodada acabou tendo 2 partes. Nossos heróis vão para o camarim, esperar ao próximo show. Lá eles encontram Eunina, que está em lágrimas por perder seu docinho de coco por uma briga idiota. E encontram, nem fudendo, que é uma luta com filtro d'água. Depois de uma árdua batalha, nós seguimos para o próximo jogo do Sr. Tena. Mais um Zeldinha-like com a aparição especial do meu mano Lancer como no anterior. E agora os heróis têm o objetivo de tirar 3 incríveis fotos para conseguirem chegar até Lanino e levar ele até Eunina, para eles darem um beijo apaixonado e... Hulks? Impossível! O Hulk só apareceu e roubou a mulher do Lanino. Digo, agora ele roubou os dois para ele, formando um belo trisal. O segundo desafio não era nada mais, nada menos do que um show de rock. Suzy na bateria, Halsey no vocal e Chris na guitarra. Dando uma atençãozinha especial aqui, eu amei o detalhe que o Halsey troca as palavras que ele acha inapropriadas na letra. Depois do incrível show de rock, os nossos heróis terminam o programa do... Pare! Notícias urgentes! Graças à velocidade de vocês, as doações dos espectadores não param de entrar. E nós conseguimos um incentivo especial! Incentivo? Sim, o divertômetro não mente. Os espectadores estão falando. Vocês foram qualificados para a rodada bônus. E assim o Sr. Tena consegue mais uma rodada, graças à generosidade dos nossos heróis. Voltando ao camarim, lá estão o trisal do Rox jogando e o Lancer girando no chão. Bem, indo ao próximo game, na verdade, Chris e seus amigos conseguem acessar um lugar bem suspeito, saindo do estúdio do Tena. Eles chegam até uma árvore de Natal onde, inesperadamente, Toriel estava lá, sendo presa enquanto dormia feito uma anjinha. Descobrindo que os heróis encontraram sua querida Toriel, o Sr. Tena teleporta Chris, Suzy e Halsey para o palco e prende eles enquanto eles se recusam a continuar com o show.
Eles conseguem escapar e depois de correr por trás do palco do Tena, eles finalmente encontram o camarim. Bem diferente, com uma música calma e melancólica. Eles seguem pelo corredor interditado e mais uma vez encontram o Sr. Tena, e sem escolha iniciam uma batalha contra ele para Chris selar a fonte. Eles conseguem vencer o Tena e converter ele para o lado do bem, até que... Uma batalha perdida, claramente contra um inimigo mais forte. Nossos heróis caem e Toriel é levada pelo... É isso que eu diria se a personagem mais irada de Deltarune não tivesse aparecido. Pega ele, Undyne! Bem, na verdade aconteceu o contrário. Chris corre junto a Suzy para fora da casa da Toriel e persegue um sequestrador até o abrigo que tem na floresta. Porém ele está trancado e apenas tem um teclado para inserir códigos. Com 3 símbolos ao lado. Um pinheiro, um distintivo de oficial de polícia e a Deltarune? E aí acabaria o capítulo se não... Pera aí, Chris! Como assim, Chris? Amigo, o que dizer desse capítulo? Acho que de todos esse daqui é o meu favorito. O capítulo começa com Chris acordando no sofá de sua casa com sua mãe lhe chamando para tomar café junto de Suzy. Os dois depois do café vão para a igreja juntos a Toriel. E lá eles decidem procurar por mais alguma pista de onde poderiam estar aqueles códigos do abrigo. Depois de conversar com alguns dos monstros, eles finalmente chegam a uma pista. Falando com Alphys, ela fala como abrigos são para desastres e que desde que ela chegou na cidade aquilo esteve trancado. E o que quer que possa estar lá dentro pode ser pior do que um desastre. E também diz que viu 2 pessoas rondando aquela área. A Undyne e a prefeita. Prefeita essa que é a mãe da Noelle. Depois de uma boa conversa da Suzy com a Noelle, eles conseguem marcar para eles irem depois na casa da Noelle fazer o dever de casa. Chegando à casa da Noelle, eles são apresentados à casa, que mais parece uma mansão. E é um quarto onde as visitas não são permitidas. Enquanto Suzy distrai Noelle, Chris sai mais uma vez para procurar pistas. E bem no quarto proibido, que é o antigo quarto da falecida irmã da Noelle, tem um violão com um código, mas... mais uma vez separados, mas dessa vez conseguimos explorar a ventilação, com alguns dos cômodos já familiares.
Chris, assim que nos chutou, foi direto para a cozinha comer algo enquanto alguém liga para ele. Nós seguimos a ventilação até chegar no porão. Conseguimos ouvir a conversa da Suzy e da Noelle até derrubarmos a energia. Elas descem lá para checar e acabamos presos debaixo de um anjinho de decoração. Anjinho esse que elas pensaram que era só um rato que ficou preso. Escapando delas e voltando até o viu... Porra, Cris! Depois de chamarmos atenção para o armário, Suzy vê que é apenas Cris e pega o violão indo para um outro lugar com Noelle. E mais uma ligação. Asgore se junta às meninas para um lanchinho e, coincidentemente, logo a mãe da Noelle chega. Com uma expressão de desgosto e fria, não só no modo de agir, mas também no modo de fala dela.
Com nossos heróis fora, Suzy comenta do código, mas diz que infelizmente não conseguiu pegá-lo. Mas que agora eles têm uma localização de um dos códigos. Assim que começa a chover, eles decidem ir para casa, mas a Toriel não chegou ainda. Voltando à igreja... Eles veem que uma fonte das trevas foi criada ali. Mais uma aventura se inicia. Suzy e Chris adentram a igreja, e lá eles encontram logo de cara o inimigo que sequestrou a Undyne no último capítulo. Ele derruba Chris e Suzy, jogando eles para as profundezas daquele santuário. Eles vão subindo uma escadaria após se reencontrarem com Halsey, que diz para Suzy não tentar curar alguém realmente machucado sozinha, o que deixa ela meio para baixo. Na escadaria, eles vão encontrando diversos vidros brilhantes que falam sobre a profecia dos heróis. Explorando, eles acabam encontrando um senhor tartaruga idoso que pede ajuda deles para voltar a seu escritório. E como ele era uma das pessoas que estavam na igreja, provavelmente, eles ajudam mesmo. A partir daí, os heróis começam a explorar para tentar achar um jeito de sair dali. O que os leva até um lugar escuro na biblioteca com um boss. Banhados na escuridão, eles não conseguem usar suas magias direito. Mas felizmente o poder de brilhar da alma de Chris ajuda eles a vencer. E Suzy acaba curando o Senhor Cabeça de Abóbora com sua magia. Graças ao velho que misteriosamente desapareceu. Eles encontram o Cavaleiro do Estrondo, mas antes de chegarem perto dele, fogem por uma porta, então Chris e Suzy seguem para selar aquela fonte das trevas. Eles acabam com aquele mundo das trevas, mas era só a recepção da igreja, e a porta principal está trancada com um cadeado que precisa de um código. Assim, Suzy e Chris decidem ir atrás do velhote, que talvez saiba o código do cadeado na porta, mas enquanto eles procuram na mesa da sala do padre, eles encontram um globo com um martelinho e muita poeira dentro. E uma foto do velhote. Para aqueles que não sabem, quando um monstro morre no universo de Deltarune, eles se transformam em pó. Então... Suzy, determinada a falar com ele, chega à conclusão de que se o mundo das trevas deu vida a ele, é apenas questão de criar outro mundo das trevas. Com a faca de Chris, a Suzy se concentra no que quer e... Eles voltam ao mundo das trevas, mas agora parece diferente do anterior, com novos vidros de profecia. Eles acabam encontrando o velhote novamente e acabam entrando numa batalha contra ele, mas... Tudo para descobrir que aquele não era ele. Halsey explica para Suzy que aquele não era o velhote. E que todo mundo das trevas é diferente. Trevianos gerados das memórias de alguém só aparecem em uma escuridão muito específica. A Suzy dá um sermão nele por ele não ter falado nada disso antes. E eles conseguem o código para a porta. E depois de selarem a fonte que a Suzy criou, eles vão para o salão principal da igreja, onde eles encontram o Cavaleiro do Estrondo. Encurralando ele, eles botam o Cavaleiro num beco sem saída, que não lhe dá outra escolha.
a não ser criar não uma, mas 5 novas fontes das trevas. As fontes das trevas se convergem em um grande pilar que acaba se tornando um grande titã. Os heróis escalam ele para conseguirem escapar de seus ataques, e depois de fugirem, finalmente o Halsey explica o que é um titã, e então eles decidem encarar o titã. Uma batalha que parecia impossível até... Uma das coisas que eu não contei pra vocês até agora foram sobre os bosses secretos de cada capítulo. Cada capítulo de Deltarune tem um boss secreto que dá um item deles e um fragmento peculiar. Porém, até então eram apenas os vilões. Tanto que um deles você só consegue se derrotar o Cavaleiro do Estrondo no capítulo 3. Bem, todos até chegar no Gerson. O velhote que desde o início estava escrevendo uma carta para o padre. Depois de uma quest secundária que faz a gente batalhar com o Gerson para ganhar seu machado, ele mesmo diz que esse fragmento apareceu para ele e parecia que alguém queria muito que ele usasse, mesmo ele não usando. Esse é o motivo dele aparecer assim na luta contra o Titã. Com uma bela de uma enterrada, Suzy cai com Chris dentro do Titã e eles finalmente derrotam ele. Suzy corre para falar com o velhote, mas acaba indo para um corredor onde continuava a história da profecia. Halsey corre desesperado atrás dela. Depois de quebrar o vidro, Suzy ri com a mão sangrando, dizendo para Halsey que jamais iriam deixar aquilo acontecer. Halsey desabafa para Chris, dizendo como ele mudou depois de conhecer os dois. Como ele estava começando a se tornar mais do que alguém que só existe para servir. Ele tenta fingir que está tudo bem. E sorri pro Chris, mas... O Chris diz que tá tudo bem não sorrir toda hora. Logo depois, Chris segue para fechar a fonte junto de Suzy. Não antes dos nossos heróis voltarem para casa e encontrarem o Sans dançando com a Toriel. Agora que contei a história dos 4 capítulos, posso falar melhor sobre algumas coisinhas que eu deixei de lado, assim como o Cavaleiro do Estrondo. Desde o primeiro capítulo, o chefe final sempre fala sobre um cavaleiro que cria o mundo das trevas. Um cavaleiro que canaliza sua vontade em sua lâmina para poder criar uma fonte. O Cavaleiro do Estrondo, que sempre parece dar um objetivo aos chefes finais. Quase como uma promessa de um mundo perfeito. Bem, por causa das cutscenes do Chris sendo suspeito daquele jeito, fica fácil pensar que ele é o Cavaleiro do Estrondo. Mas é provado o contrário. Já que o próprio cavaleiro aparece no fim do capítulo 3 matando o Tena. Ele tem chifres com 3 pontas e é canhoto. Algo que exclui de ser a mãe da Noelle, mas que por algum motivo joga a suspeita para a falecida irmã da Noelle, que tem um computador em seu quarto com a mão esquerda, ou a própria Noelle. Algo misterioso sobre Deltarune são seus chefes secretos, que sempre são mais fortes que o chefão final, e sempre portando um cristal sombrio que ganhamos ao derrotar um deles. E eles sempre são mais fortes que o boss final do capítulo. E que pela tela de seleção dos capítulos de Deltarune aparece quantos cristais você já tem. E provavelmente dizendo que terão 12 cristais ao todo. Até então conseguimos coletar 4. Um com o Gévil trancado na prisão do Castelo de Cartas no primeiro capítulo. Um de Spantonil nos Trilhos Abandonados. O terceiro que ganhamos derrotando o Cavaleiro do Estrondo e tirando uma lasca de sua espada. E o quarto, que ganhamos do Gerson, o velhote.
depois dele treinar a Suzy. Acho que por hoje é só, pessoal. Eu adoraria falar mais e mais sobre, mas vocês já viram que o vídeo tá longo e eu não quero enrolar mais. Gostou do vídeo? O que acha de se inscrever e deixar o like? Aproveita e compartilha para um amigo que curte Deltarune. Assim me dá mais determinação para criar vídeos como esse. Eu me chamo Caim e até a próxima.